podcast da MIT Technology Review Brasil. Apresentado por Origin Health. Olá, bem-vindas e bem-vindos ao podcast da MIT Technology Review Brasil, apresentado pela Origin. Eu sou Laura Murta e estou com Camila Pepe e hoje a gente vai falar como a tecnologia e dados direcionam linhas de cuidado em saúde. Lembrando que essa é a vertical de saúde da MIT Technology Review Brasil e semanalmente você pode acompanhar as nossas discussões sobre biotecnologia e inovação. Os caminhos trilhados por um paciente ao longo de sua jornada de saúde podem afetar significativamente o tempo de duração e a eficácia de seu tratamento. Seja a doença tratada curável ou crônica, é essencial que haja um itinerário terapêutico que padronize as rotinas de cuidado, englobando todos os níveis de atenção à saúde. A tecnologia e a análise de dados se apresentam como um instrumento essencial para a otimização dessa trajetória. A padronização nesse contexto é proposta por meio das chamadas linhas de cuidado, que são uma união de ferramentas estratégicas que organizam todas as frentes de cuidado aos pacientes. Além de direcionar recursos de forma mais eficiente, as linhas de cuidado garantem maior fluidez na comunicação entre equipes médicas, serviços de saúde e beneficiários de planos de saúde. Amanda Bassan, que é gerente executiva da Unidas, explica que as linhas de cuidado são abordagens focadas no paciente e que se apoiam em 3 pilares, que seria o cuidado certo, no momento certo e no local mais adequado. Na avaliação dela, a fragmentação dos serviços de saúde no Brasil hoje é uma realidade e, por isso, as linhas de cuidado elas são fundamentais para evitar desperdícios no meio do caminho, como redundâncias em pedido de exames ou até mesmo em prescrições de medicamentos. Camila, hoje, na realidade do nosso país, qual seria o maior problema até para a implementação dessas linhas de cuidado? Perfeito, Laura. A implementação de uma linha de cuidado em saúde, ela não é tão simples quanto redigir um código de condutas médicas e esperar que elas se padronizem pelo país. O maior problema enfrentado pelos sistemas de saúde brasileiros é operacional e comunicacional. Para que o tratamento de uma paciente possa fluir de forma mais eficaz possível entre uma geriatra, uma clínica de exames, um cardiologista e uma sala de operação, por exemplo, é importante que haja cruzamento de dados e uma robusta interoperabilidade entre todas as frentes e sistemas de saúde. Atualmente, no Brasil, bases de dados convergentes costumam se restringir aos sistemas internos de empresas privadas. Sem a unificação dessas informações em prontuários únicos, ou pelo menos a integração de dados clínicos obtidos fora da atenção primária, torna-se ainda mais complexa a implementação de linhas de cuidados eficazes. Maurício Nunes, que é diretor de desenvolvimento setorial da Agência Nacional de Saúde Suplementar, diz que o cuidado de saúde deve ser integral, longitudinal e contínuo. Cada doença, agravos e ciclos de vida devem ter linhas de cuidados estabelecidas, havendo, portanto, a possibilidade de ação de linhas de cuidado ramificadas a depender da evolução do caso. Segundo ele, é preciso existir um planejamento que atenda às demandas dos beneficiários desde o princípio. Promoção da saúde, prevenção de riscos e de doenças, rastreamentos populacionais, diagnósticos, tratamentos, acompanhamento, reabilitação, cuidados paliativos e cuidados de fim de vida são todas as questões que uma linha de cuidado deve levar em consideração. O artigo diz que a ideia principal das linhas de cuidado é a fluidez entre as bases de dados e a organização dos itinerários terapêuticos para que eles evitem o desperdício de recursos médicos, laboratoriais, de procedimentos. Então, Camila, para além dessa economia de recursos, o que as linhas de cuidado podem trazer com essa estruturação na melhora da oferta e do cuidado para o paciente? Maurício diz que essa qualificação da demanda e da oferta ocorre graças a protocolos, diretrizes e fluxos bem estabelecidos. Para ele, essas ações permitem, inclusive, um maior conhecimento do beneficiário de plano de saúde sobre o planejamento terapêutico e sobre as possibilidades de tratamento na rede assistencial. No fim da cadeia, aqueles que manejam boa parte dos recursos de saúde acabam sendo os próprios médicos, que dão a palavra final que sinaliza o próximo passo ao paciente. A principal função das linhas de cuidado é padronizar o caminho do paciente de maneira coerente. Porém, um olhar médico-humanístico que mude essa trajetória com base nas individualidades, objetivas e subjetivas do paciente é de suma importância e faz parte do processo de uma linha de cuidado responsável.
O conceito de uma linha de cuidado como uma imagem pensada para atender às necessidades de saúde dos usuários, sem deixar de fora segmentos que não estejam necessariamente inseridos na rede, mas que se relacionam de alguma forma com ela, como entidades comunitárias e assistência social, está muito bem descrito num artigo chamado Linhas de Cuidado Integral, uma proposta da Organização de Rede de Saúde, que foi feito pela mestre em saúde coletiva Camila Maia Franco e o professor Túlio Batista Franco, da Universidade Federal Fluminense. Os pesquisadores também ressaltam a importância da avaliação do risco por parte do profissional de saúde na hora de definir um projeto terapêutico. Questões socioeconômicas, por exemplo, podem mudar completamente as necessidades e carências que o paciente vai ter que enfrentar ao longo do tratamento. Eles falam que o risco não é apenas clínico, mas também social, econômico, ambiental e afetivo. Ou seja, um olhar integral sobre o problema de saúde vai considerar todas essas variáveis na avaliação do risco. Uma boa linha de cuidado, portanto, poupa recursos verdadeiramente escassos para que a qualidade de atendimento de todos melhore, porém não deve privar seus usuários de recursos que proporcionem qualidade de vida e previnem riscos e doenças de longo prazo. Camille, qual é a realidade hoje da implementação dessas linhas de cuidado na saúde suplementar? Isso seria para todas as áreas terapêuticas? A gente já vê iniciativas por todas as operadoras? Então, Laura, em janeiro desse ano, a ANS abriu uma segunda tomada pública de subsídios com o objetivo de debater e receber propostas de linhas de cuidado prioritárias na saúde suplementar. As propostas deviam conter fluxos, protocolos clínicos, diretrizes terapêuticas e indicadores de saúde baseados em evidências científicas, avaliações e monitoramentos. Outro requisito era que a inclusão de orientações considerando os diferentes níveis de atenção em saúde, primária, especializada, hospitalar e domiciliar, também estivesse sendo contemplada. Essa é a primeira tentativa de regular as linhas de cuidado na saúde suplementar brasileira. A ideia é que as propostas aprovadas sejam utilizadas como subsídios técnicos para o desenvolvimento de normas pela agência. A ANS informou que foram consideradas válidas 29 contribuições enviadas por meio da tomada pública. Os textos foram validados por grupos técnicos de especialistas de suas respectivas áreas e por uma equipe da agência. As propostas ainda passarão por um pente fino, sendo submetidas à análise de uma câmara técnica composta por prestadores de serviço de saúde e com participação de sociedades de especialidades médicas indicadas pela Associação Médica Brasileira. Com base nas propostas aprovadas, são prioridades do sistema de saúde suplementar as linhas de cuidado para doenças cardiovasculares, diabetes e obesidade, oncologia, transtorno do espectro autista, depressão e ansiedade, doenças osteomusculares, abordagem materna e neonatal, asma, saúde do idoso, apneia do sono e atenção fisioterápica domiciliar. A maior parte das sugestões partiu de operadoras de plano de saúde. Amanda Bassan, da Unidas, diz que a tomada pública tem sido discutida desde 2023 e deve trazer resultados positivos ao sistema, sobretudo em relação ao cuidado de doenças crônicas como hipertensão, diabetes e obesidade. Ela acredita que seja um passo essencial para a saúde suplementar como um todo. Faça parte da comunidade MIT Technology Review Brasil e assine nosso conteúdo em mittechreview.com.br/assine. MIT Tech Review/assine. E hoje o nosso convidado aqui no nosso podcast é o Maurício Nunes, que é diretor de desenvolvimento setorial da Agência Nacional de Saúde Suplementar, na ANS. Bem-vindo, Maurício. Olá, Camila, olá, Laura. Obrigado pelo convite. Um prazer estar aqui com vocês. Maurício, o artigo ele fala sobre a importância das linhas de cuidado, né? Isso de uma forma geral. E aí eu queria te perguntar o que seriam exatamente essas linhas de cuidado, considerando que a gente tem até diferentes níveis de atenção na saúde, né? Primário, especializado, hospitalar e domiciliar. As linhas de cuidado na saúde suplementar, ela é uma forma da gente organizar o cuidado para o beneficiário do plano de saúde, com foco em linhas específicas, né? Então você pode pensar uma linha de cuidado para atenção oncológica, para atenção à saúde da pessoa idosa. Estou citando esse exemplo
da atenção aos idosos, porque é um trabalho que a gente está fazendo atualmente. A gente está discutindo um projeto de certificação para certificação em linhas de cuidado oncológica e, na última colegiada da agência, a gente pautou a apreciação desse projeto, dessa proposta da linha de cuidado da atenção à pessoa idosa. É uma forma de você, como o nome diz, é uma forma de você pensar esse atendimento de forma longitudinal, né? Desde ações de promoção da saúde, prevenção de riscos, do diagnóstico, do diagnóstico precoce, do diagnóstico preciso, de um início de tratamento rápido, efetivo, com desfecho que seja efetivo, e pensar até, vamos dizer assim, a parte final dessa linha de cuidado, que é um debate que a gente precisa fazer no país, que é o debate sobre cuidados paliativos, cuidado de fim de vida. É um debate que a gente está trazendo aqui para a saúde suplementar. Isso foi feito por meio dessa tomada pública de subsídio número 2 que a gente abriu, e ali tinham algumas linhas que a gente colocou como prioritárias: atenção oncológica, doenças circulatórias, entre outras, atenção aos idosos. E a gente acabou recebendo uma série de contribuições que foram bem interessantes. Mas, resumindo, o objetivo é pensar esse cuidado de forma longitudinal, né? Desde as ações mais iniciais, mais primárias, vamos dizer assim, como uma ação de promoção, de promover a saúde, prever riscos, até diagnóstico, tratamento, cuidado em si. Perfeito, Maurício. Agora, até quando a gente pensa na implementação, né, de toda essa linha de cuidado, como você falou, a gente vê que ela não é uma ação simples de ser feita, né? E um dos desafios é a questão operacional mesmo, né? Da gente, para que a gente tenha essa linha de cuidado, a gente precisa que os dados dos pacientes eles conversem entre os médicos, entre os prestadores de serviço, e a gente sabe que isso hoje ainda é uma questão importante de como a gente conseguir fazer com que esses dados realmente eles estejam disponíveis ao longo de toda a cadeia. Como que a agência ela pode ajudar nesse sentido? A agência tem autonomia de alguma forma para apoiar ações nesse sentido? O que pode ser feito para melhorar esse processo? A agência, primeiro, é importante eu voltar alguns anos, né, para trazer algumas ações que a agência já vem adotando sobre a interoperabilidade dos dados, né? Esse debate no âmbito da agência ele começa quando a gente começa lá em 2004, 2005, a definir o que a gente chama hoje de TIS, que é a troca de informação em saúde suplementar. Então, a TIS foi o primeiro movimento da agência em padronizar as informações. Então, hoje é mais difícil, mas há alguns anos, quando a gente ia numa consulta ao médico, até no hospital, tinha aquelas guias para assinar. Tudo aquilo foi padronizado pela agência. As informações que tinham constar em cada campo daquelas guias, aquilo tudo foi discutido no âmbito da agência, no âmbito de um comitê que a gente chama COPIS, que é o Comitê de Padronização e Informação na Saúde Suplementar. Então, a agência fez e vem fazendo esse debate ao longo dos anos. Inclusive, a gente está para lançar a versão 4.0 do padrão TIS. E o segundo movimento que a agência fez para tentar caminhar para essa interoperabilidade foi a criação da TUS, que é a Terminologia Unificada em Saúde Suplementar. Até alguns anos, era muito comum no setor de saúde suplementar a gente ter centenas, talvez até milhares de tabelas, né? AMB, CBHPM, AMB 92, AMB 90, tabelas próprias. Então, as operadoras tinham tabelas próprias, os prestadores tinham tabelas próprias, e era uma série de códigos diferentes. Então, você, para um procedimento específico, consulta em consultório, às vezes você tinha centenas de códigos diferentes. Então, o que a agência fez? Pegou e padronizou. Então, código 10.10.12 é o código para consulta em consultório em qualquer lugar do Brasil que você for atendido pelo plano de saúde. Então, a gente padronizou essas informações.
Essas informações dessa produção assistencial, toda vez que um usuário de plano de saúde é atendido na sua rede, é atendido pelo seu plano, essas informações desses atendimentos, as operadoras encaminham para a agência, tá? Que compõe a base TIS, né? A base da troca de informação na saúde suplementar. E hoje a gente está no âmbito de uma grande política pública de discussão para se caminhar para um grande repositório, né? Um único repositório nacional, que é a Rede Nacional de Dados em Saúde, a RNDS. É uma estratégia do governo federal, a estratégia voltada à saúde digital, vamos dizer assim, e a agência, ela que tem a responsabilidade de alimentar a RNDS com os dados da saúde suplementar, por meio de uma sigla, que é o Conjunto Mínimo de Dados, né, que a gente chama de CMD. E esse conjunto mínimo de dados, ele reproduz todo aquele atendimento que a gente teve na saúde suplementar. A gente já está bem avançado nessa discussão com o Ministério, é um projeto que o Ministério da Saúde está tocando, né? E a ideia é que ali se tem um grande repositório, que por meio era o Conect SUS, agora é Meu SUS Digital, né? Essa base, essa plataforma, esse repositório, na verdade. E a ideia é que se tenha ali todos os dados de produção assistencial, de atendimento assistencial que todo e qualquer brasileira tenha no país. Se o Maurício teve um atendimento do sistema público, vai constar lá na RNDS. Se eu tive um atendimento no hospital vinculado à minha rede do meu plano de saúde, vai constar lá porque a agência vai passar esses dados. Se eu fiz um atendimento particular, paguei lá do meu bolso uma consulta, aquele médico tem que reportar. Então, a ideia é que a gente chegue em algum momento que cada brasileiro, que, né, tendo acesso ao aplicativo, tendo acesso ao sistema, consiga verificar os seus atendimentos no país como um todo. Se eu tive atendimento público no SUS, se eu tive um atendimento na saúde suplementar, se eu tive um atendimento no sistema de forma privada, né, eu paguei por aquele atendimento. Então, esse seria um primeiro passo para que o usuário tenha acesso a essas informações. A gente tem uma grande discussão mais recente, né, dos últimos anos, que envolve a Lei Geral de Proteção de Dados. Então, toda essa discussão de você transicionar, né, movimentar dados assistenciais tem que ter uma certa preocupação por causa da Lei Geral de Proteção de Dados, mas o primeiro passo tem sido esse, a gente ter esse grande repositório, e a agência ela é responsável por alimentar a RNDS com um conjunto mínimo de dados. E você trouxe um ponto interessante até, né, essa questão da tabela unificada do SUS, e para além de toda essa questão da importância na linha de cuidado, a gente fala muito em alguns episódios sobre a questão da gestão da saúde populacional, da importância dos dados para que eles possam ser analisados e trazer toda essa questão de predição e que possam ser trabalhados de melhor forma. E sem dúvida nenhuma, ter essa unificação de nomes e de padronização ajudam muito para que isso possa ser feito de forma mais assertiva, né? Então foi, sem dúvida, um avanço, como você disse, já há alguns anos, mas uma medida muito importante que a agência fez dentro desse contexto. Sim, você destacou um ponto importante também. A gestão populacional é fundamental. Eu vou pegar um exemplo, um caso, aqui no Brasil a gente tem 3 principais grupos de contrato, né? Os planos coletivos empresariais, os planos coletivos por adesão e os contratos individuais e familiares. Hoje a gente tem 70% dos beneficiários em planos coletivos empresariais, 18% em planos individuais e 12% em planos coletivos por adesão. Então hoje a maior parcela dos contratantes, eles são contratantes coletivos empresariais, né? A empresa contrata um plano para ofertar para o seu funcionário, para o seu colaborador.
Em algum grau, essa gestão populacional ajuda também na escolha de um plano, ela pode ajudar na escolha, na melhor definição do plano a ser contratado e do ponto de vista das operadoras também. No momento que você faz esse trabalho, que é um grande trabalho epidemiológico, né? De você verificar naquela carteira ali principais incidências, prevalências de algumas doenças e propor. Aí sim, até propor algumas linhas de cuidado específico, né? Uma operadora tem um contrato com uma grande empresa, vamos botar uma indústria de determinada atividade econômica. Ela pode fazer esse trabalho de definir algumas linhas de cuidado para diabetes, hipertensão, de acordo com essa visão mais epidemiológica. Então, é fundamental fazer essa gestão de saúde populacional. Agora, Maurício, uma coisa que a gente também trouxe é que essa padronização desses itinerários terapêuticos, né, eles vão contribuir de alguma forma para a sustentabilidade, isso pela economia, né, dos recursos. E aí, como é que acontece, né, esse direcionamento dos recursos de forma mais eficiente quando a gente cria essas linhas? E isso também é relacionado à qualidade do atendimento, né? Para a gente sair um pouco dessa lógica que se a gente tem economia, porque a gente está deixando de oferecer alguma coisa. Excelente pergunta, Laura. Quando a gente define uma linha de cuidado, a gente está definindo uma previsibilidade. Qual é um problema que a gente tem? Não vou dizer um problema, mas é uma realidade que a gente tem na saúde suplementar hoje. O beneficiário acaba ficando solto. Então, eu tô com uma dor de cabeça, eu vou lá e tento marcar uma consulta com um neuro. E chego lá e descubro que não tem nada a ver com a parte neurológica, e sim oftalmológica. Aí depois eu vou marcar outra consulta com o oftalmo. Essa falta de coordenação acaba gerando um excesso um excesso de utilização que às vezes poderia ser definido simplesmente com uma coordenação. Necessariamente eu tenho que citar, por exemplo, a atenção primária em saúde. Quando você tem uma estrutura de atenção primária em saúde, você tem ali um médico da família, um médico responsável, que ele é o coordenador do teu cuidado, um enfermeiro que é o coordenador do teu cuidado, e esse profissional é que vai te direcionando aonde você tem que ir e acompanhando. E você pode vincular isso a uma série de resultados clínicos, né? Melhores desfechos. Você pode vincular isso a modelos de remuneração baseados em valor, que é um movimento que a gente já tem visto na saúde suplementar. Então, e vários casos que a gente recebeu aqui de propostas de linhas de cuidado, também vinculadas a modelos de remuneração baseados em valor. Não é o desperdício pelo desperdício, mas é você racionalizar a utilização do recurso. Aquele exemplo que eu dei anteriormente. Será que eu precisaria ter passado no neuro? Não seria o caso do médico da família te direcionar diretamente para o oftalmo? Então, isso traz uma racionalidade e, de fato, acaba gerando uma redução talvez de um procedimento que não fosse necessário. E gera economicidade. Porque no fim do dia, todo atendimento que é dado a um beneficiário, aquele coletivo de beneficiários, ele em algum momento vai voltar em forma de reajuste, né? Então a gente está num cenário de recursos escassos, né? Então a linha de cuidado ela traz essa previsibilidade. Você sabe o que você tem que fazer, quais etapas que você tem que seguir. Maurício, obrigada aqui pela sua participação no podcast, trazendo, né, uma visão geral aí sobre essa questão das linhas de cuidado, né, o que é, toda a necessidade operacional que a gente ainda tem e, claro, todo o benefício que a gente vai trazer para o paciente em termos de melhores desfechos clínicos, mas também para o sistema com essa economia de recursos. Foi um prazer. Obrigada. Obrigado, agradeço você, Laura, Camila. Muito obrigado aí. Um abraço a todos vocês. O nosso episódio está chegando ao fim, mas eu queria te convidar para conferir a nova edição da revista da MIT Technology Review Brasil sobre performance. Vai lá em mittechreview.com.br/assine para entrar na nossa comunidade. Semana que vem tem mais um episódio e eu espero você. Até lá!
Você ouviu o podcast da MIT Technology Review Brasil, apresentado por Origin Health. A maior publicação de tecnologia do mundo agora está no Brasil.